Hoje, a Saúde em Debate recebe uma enfermeira, Rosângela Maia, com uma vasta experiência aí, permeou por gestão, por ambientes hospitalares. E aí nós gostaríamos de saber um pouquinho de você, Rosângela, contar da sua trajetória. Bom, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tudo Bom jóia, Rô, ter vocês obrigada. aqui. Nós que agradecemos também estar recebendo nós aqui na sua casa. Ai, que delícia, adoro. Amo receber. É assim, eu fui auxiliar de enfermagem, né? E durante todo esse período eu vivi na cardiologia. Então, entre cirurgia cardíaca, montando serviço de cirurgia cardíaca, montando UTI coronariana e depois trabalhando um pouco em hemodinâmica. Tanto é que depois que eu me formei, essa foi minha paixão. E aí eu fui fazer uma pós em cardiologia e UTI, porque eu era fascinada por isso e eu tive grandes professores, né, naquela época, médico, cirurgião e assim por diante. E foi um momento delicioso. E aí depois que eu formei, eu fui fazer essa pós, mas mal sabia eu que não era esse o caminho que eu ia seguir, né. A gente, na verdade, se apaixona, mas a gente acaba Deus acaba colocando você em outros caminhos que você precisa passar para aprender e ensinar alguma coisa, né. É bem Joia. isso. E aí, assim, eu queria te perguntar, Rô, porque o enfermeiro, ele acaba de se formar e aí ele ganha de presente uma coisa chamada gestão, coordenação. E aí, nos bancos aí da faculdade, eu sou enfermeira também, eu tenho certeza que a gente não tem uma formação para isso. Mm-mm. E aí, de que forma que a gente tem que se virar aí, olha que a gente está no mercado de trabalho para coordenar, para fazer essa gestão de pessoas, para fazer essa gestão de serviços. É, de que forma que você foi se virando para chegar nesse local que você está, ou que você esteve de gestão? Ô, Geis, muito legal você falar isso, porque assim que eu me formei, eu trabalhava em um hospital público e aí depois de formada, eu fui convidada para ir para um outro hospital público e depois veio um hospital privado e aí veio a gerência de enfermagem para mim. Isso eu estou te falando em 1 ano e meio, 2 anos de formada. Uhum. E aí o que é que eu trouxe? Eu trouxe pouquíssimas coisas. E aí eu estava em um lugar que eu ia ser gerente de enfermagem, passando por uma consultoria de gestão de alto impacto, e eu ali, e eu falei: "O que é que eu vou fazer?". Porque tudo que eu trouxe, que eu sabia de gestão da faculdade, não era isso, não era. E aí não tem outro caminho. Ou você vai estudar, vai buscar e vai estudar, estudar muito. E assim, cuidado também, a gente precisa estudar muito, mas a gente não pode esquecer que nós somos enfermeiros, nós estudamos para cuidar, nós aprendemos a cuidar, ponto. Só que o cuidar custa, né? Então, quanto é que custa a sua equipe? Quanto é que custa a estrutura do seu hospital? A gente não traz isso da nossa faculdade, nem nós e nem um outro. Eu não sei te dizer se a medicina, a psicologia, a farmácia traz isso. Uma vantagem que eu acho que o enfermeiro tem, e eu sempre falo, nós estamos preparados, falta a gente estudar e se posicionar, porque nós entendemos de todos os processos de um hospital, concorda? Sim. Se você está num hospital ou numa saúde pública, você sabe como dispensa uma medicação, como pega, como faz, qual é a reação, como o paciente tem alta, como ele é admitido, como atende uma parada. E assim, nós somos a estrutura, os pilares de uma instituição de saúde, nós enfermeiros, eu não tenho dúvidas disso, né? Todo o restante a gente sempre tem que trabalhar em conjunto, mas nós temos esse potencial muito grande, porque além de dar banho, limpar um paciente, fazer uma injeção, na maior parte das vezes nós sabemos de onde vem essa injeção, muitas vezes sabendo quanto custou, porque nós acabamos fazendo auditoria e começamos a passar em muitos processos que outros profissionais, na maior parte, não passa. O que falta é estrutura lá atrás. Eu acho que a faculdade
tem que trazer isso. Passou-se do tempo. É igual a gente falar que hoje em dia não se tem educação financeira nas escolas ainda. Que triste realidade. Sim. É a mesma triste realidade o enfermeiro saindo da faculdade sem saber gestão. E assim, você vai sair sabendo gestão? Não, você sabe ferramentas. E aí, dessas ferramentas, cada local vai ser de uma forma, né? Eu sempre falo, e quem trabalhou comigo vai lembrar da minha frase. Eu estou em Birigui e eu quero ir para São Paulo. O meu caminho para ir para São Paulo é Bauru e chego em São Paulo. O seu, de repente, você vai por Campinas, você também vai chegar em São Paulo. Então, assim, depois vem a questão de pessoas, de como lidar, de como cuidar, de como incentivar, desenvolver, e aí. Mas ferramenta nós tínhamos que ter o básico, né? Em que momento que a gente ouviu falar em PDCA lá na faculdade? Só cortando um pouquinho, mas um PDCA e um SAI é a mesma coisa. Eu só estou falando de uma assistência a um paciente, que eu pego ele do começo ao final, né? E o PDCA, o que eu faço em qualquer processo, em qualquer coisa que eu implemento ali. Sim. Rosângela, e você, eu acho assim, ó, que a parte de gestão de custos, de centro de custos, na verdade, ela veio tardiamente para o SUS. Então, eu sou formada há 30 anos e hoje, né, hoje ou recentemente, que a gente pensa em indicadores de saúde no SUS. E isso eu vejo lá quando eu trabalhei lá em São José do Rio Preto há 25 anos atrás. Parece que isso é tudo muito novo para o SUS. Por que você acha que tem essa grande diferença de gestão entre SUS e entre unidade privada? É assim, ó, inclusive, há um ano atrás, mais ou menos, eu tinha saído de um trabalho, eu fui convidada a ir para um serviço SUS. E aí, esse serviço SUS, quando eu comecei a falar, quanto é que custa isso, quanto é que custa aquilo, vocês estão vendendo o valor X, Y, e aí o gestor me respondeu assim, não, você está fazendo confusão, o setor privado é de um jeito e o setor SUS é de outro. Falei, não é, meu amigo. O que você usa, o que você gasta em um lugar, é o que eu uso e que eu gasto no outro. Talvez com uma estrutura de custo diferente, mas não significa que você deve vender mais barato a sua cirurgia do que eu vendo a minha. Entendeu? Então, assim, a dificuldade no SUS existe porque o dinheiro X vem. Então, vem, dane-se. Nós vamos gastar ou não gastar e vai ficar devendo, e assim nós vamos indo. No privado, eu não digo para você que todos, tá? Mas a grande maioria, a verticalização e agora esses grandes convênios, que na verdade você tem um gestor que ele manda, toda a demanda de gestão vem lá de cima, diferente de alguns lugares que cada um tem o seu, você tem que saber quanto custou e o porquê é que custou, né? Então, existe convênios que hoje você vai fechar uma tabela de valor com eles já te falam, numa cesárea eu pago X. Tá, mas você paga X, mas eu estou no interior de São Paulo e eu estou na grande capital. Não, mas essa é uma média. Se você ganhar mais ou menos, o valor nós vamos ter que analisar. Quando falamos em gestão, né, está muito associada à qualidade. Então, um líder, uma gestora, hoje, ela tem como resultado a qualidade. E aí a gente sabe que você representa a ISO, né, faz parte da ISO 9001, trouxe isso para a cidade de Birigui. E como é, então, uma enfermeira poder participar desse processo e ter esse destaque em auditoria, qualidade, fazer parte dessas ISOs? Bru, isso é encantador, porque assim, quando eu estava, teve um tempo que eu parei, fiquei em casa um pouco, e aí eu recebi uma proposta, assim: "Você quer vir aqui trabalhar com gestão de qualidade e implementar a gestão da qualidade em uma operadora de saúde?" Eu falei: "Opa!" E aí eu falei: "Nossa, vou ter que estudar bastante". É sempre esse o princípio, nós temos que estudar, porque a pior coisa é quando você aprende de orelhada. Então você me falou que isso é verde, eu saio falando para todo mundo que isso é verde. Não, vamos estudar. E aí eu comecei a estudar muito, e aí eu fiz o curso de auditora líder de gestão da qualidade, eu tenho meu certificado, em relação a ai, tem um nome essa
me falhou aqui agora. É um órgão, tipo a ABNT, né? E aí, dentro de operadoras de saúde, existe também algumas normas relacionadas à ANS, porque ela pratica normas para que ela dê diretrizes para uma operadora de saúde caminhar. Então, além de implantar a ISO, a gente também ia implantar uma norma que naquela época era RN 277. Quando eu fiz meu MBA em gestão hospitalar, por acaso eu tive um professor que ele falava de qualidade e ele assim é incrível, um cara super conhecido, que fala muito, que entende muito. E aí eu falei, o meu trabalho vai ser de gestão da qualidade. E foi lindo porque eu entendi também que gestão da qualidade não é só lindo. Eu me encantei, mas existe um lado também que é dolorido, né? E aí a gente começou nessa instituição com pessoas incríveis, assim. Eu falo que tudo deu certo porque todo mundo entendeu que tinha que ter gestão da qualidade. E aí, quando você fala de gestão da qualidade, quem é a autoridade máxima daquela empresa? Ah, é o seu diretor, seu, sei lá, o gerente, quem é que é? Essa pessoa, ela tem que querer a qualidade. Se ela não quer a qualidade e se ela não estuda qualidade, para. Aquela instituição vai ser acreditada meia boca. É diferente. Eu falo isso com toda convicção, porque eu já passei em lugares diferentes. E assim, que eu estou falando, em 1 ano e meio a gente certificou a empresa, tanto com a ISO, sem nenhum relato de não conformidade, com a nota máxima na RN da ANS. Por quê? Porque essa pessoa, ele queria gestão da qualidade. Ele falava de planejamento estratégico como nós falávamos, como nós estávamos discutindo. Ele apresentava com muita tranquilidade para o auditor. E, gente, eu sou auditora. É nítido quando um diretor, quando alguém te apresenta alguma coisa, ele sabe ou ele não sabe. Então, assim, se você está numa empresa e alguém te fala, ó, vai ter auditoria de enfermagem, vamos arrumar isso, arrumar aquilo, pôr no porta-mala. Parou. Aquela empresa, ela está certificada outros motivos, vamos dizer assim, mas ela não está preparada com a gestão da qualidade. A gestão da qualidade, ela mexe em tudo. Então, eu costumo falar que logo que você começa a falar da ISO, ela fala se você tem um planejamento, né? E eu sempre falo o seguinte: pense em uma árvore, gente. Pense, toda empresa é uma árvore. As raízes são as pessoas. Então, você já viu uma árvore evoluir sem raiz? Ela não vai para canto nenhum. Então, a base, a estrutura, o que está ali dando sustentação são as pessoas. Aí você tem o caule, que vem aquele mundaréu de processos, que você tem que ter processo, os seus profissionais têm que conhecer o processo dele. Eu já trabalhei em instituição que o meu diretor falava: compra POP, compra isso. Falava, doutor, nós podemos comprar, mas quem está aplicando não vai saber. Então, assim, pega uma folhinha mais simples que tiver e fala para o seu funcionário como é que você faz isso, meu amigo. Como é que você recebe esse dinheiro? Ou como é que passa essa sonda junto com a CCIH? E aí, ele tem que dominar o processo dele. A partir do momento que o profissional domina o processo dele, acabou. Pode vir o auditor que for, porque aquela empresa é digna de um selo de qualidade. Então, ou a qualidade está inserida ou ela não está. Então, só voltando à analogia da árvore, que eu adoro falar isso, as pessoas são as raízes, o caule são os processos, porque é toda a estrutura, né? Então, é toda a firmeza ali da árvore. E aí, quando você sobe, você tem as folhas, que você tem os clientes. Então, você tem vários clientes, né? Os próprios profissionais são clientes, os pacientes são clientes, ou sei lá, os seus fornecedores e assim por diante. E aí, o que é o fruto? Dinheiro. No particular ou no privado, o dinheiro vai ter que existir, gente. Não tenha a ilusão. Ah, eu estou no SUS. Não é assim que funciona, faça diferente. Morro de vontade de falar para uma prefeitura: vamos estabelecer qualidade na saúde pública, vamos fazer diferença no país. Não é? O Einstein tem um serviço que ele faz, né, fora, em relação a como que fala?
atendimento SUS, mas é um hospital totalmente estruturado na qualidade. Por que que dá tão certo? Por que que as coisas funcionam? É isso aí. Então, assim, pense sempre na árvore como resultado da sua empresa. Então, a gestão é muito importante. E aí, a qualidade faz com que essas pessoas fiquem cada vez mais fortes, que ela estruture cada vez mais essa árvore, ela faz com que os processos fiquem estabelecidos e as pessoas entendam deles e seja o dono deles. Não interessa. Se sou eu quem coloca esse copo aqui, eu tenho que dominar ele. Na hora que o auditor vir, eu vou dar uma aula para ele de como é que coloca esse copo aqui. Né? Os meus clientes, todos os meus clientes, as folhinhas, elas têm que estar verdes, bonitas e satisfeitas. Né? Quantas empresas a gente conhece hoje, grandes, e que não tem uma pesquisa de satisfação? Ou se tem, a pesquisa não é avaliada, não é encomendada. O que é que você faz com o resultado da pesquisa? Olha que triste. O que é que as pessoas acham de você? E o dinheiro, gente, né? Nós estamos aqui para receber algo, para continuar caminhando e dar o melhor para os clientes e assim por diante. Essa é a minha visão. A gente, na sua carreira profissional, a gente viu que você trabalhou no interior e você trabalhou na capital. E na capital você teve a experiência, a expertise, o domínio de montar serviços. E aí, quando a gente vai montar o serviço, a gente tem que pensar desde a bolinha de algodão, né, Rô? Tudo. Até aquele profissional que vai estar com a gente. E falando um pouquinho de gestão de pessoas, quais são aí as características que você acha fundamental ou fundamentais para a gente aí, olha que a gente vai, né, recrutar essas pessoas para o nosso time, para a nossa equipe? Que características são essas? Porque sempre eu falo com os meus alunos, técnica a gente ensina, né? Agora, ser gente, ser educado, gentil, comportamento, colocar-se no lugar do outro, isso é muito pessoal. Muito. E aí, o que você traz para a gente aí dessa característica que você, com certeza, como gestora, observava nesse quadro de pessoal a ser contratado? Olha, isso é muito legal, porque é impressionante, né? Eu construí um serviço em Minas Gerais, lá assim, bem próximo já do Vale do Jequitinhonha, e quando eu fiz lá a avaliação de pessoas, eu não conseguia escolher. Eles eram incríveis, eles eram estudiosos, todos, assim, acho que 89% foi muito bem na prova. Eles falavam comigo com muita educação, eles tinham muita vontade de trabalhar e assim por diante. E foi uma coisa que me espantou muito, né? Porque eu tinha acabado de voltar da capital quando eu peguei esse trabalho. E na capital é diferente. Por quê? Porque lá tem muita demanda. Tem muita oferta, né? Tem oferta demais. Então, assim, as pessoas elas trocam de emprego lá por R$ 10, por o que o ônibus demora 10 e o outro 5, e assim por diante. Já o nosso interior aqui é diferente. É bom também a contratação, mas a gente já tem dificuldade, já tinha na minha época, não tão parecido quanto a capital, mas aqui a gente vem de um momento assim complicado, eu acredito. Eu não sei se isso melhorou hoje, né? E aí, Geis, vem uma questão muito forte, que técnica você ensina, mas caráter é uma coisa que você nasce. Então, pensa assim, ó, se você vai ser uma boa pessoa na sua família, comigo, com quem quer que seja, você vai ser uma boa pessoa com o seu paciente, com o médico, com o fisioterapeuta, com todo mundo que está na equipe para fazer com que aquele paciente evolua. E aí a gente vê muito, e aí isso independe do lugar que a gente está, que as pessoas estão ali. Tá, mas eu preciso passar essa informação para o fisioterapeuta porque é importante no diagnóstico X. Ó, se eu falar que ele chorou em tal momento, talvez o psicólogo consiga intervir em tal coisa, a comida, isso. Não, nós estamos agora vivendo uma fase de que nós estamos assim, eu vou fazer só isso, você só isso, você só aquilo. E em alguns momentos a gente nem conversa. Fragmentado. E fragmentado, a gente está vendo cada vez mais. E isso é um perigo, né?
E é difícil, difícil inclusive para a qualidade, porque a hora que você começa descrever o que você faz, o outro já fala, não, isso aqui eu já não faço mais. E aí você pula daqui para lá e tem que ter uma ponte para pular. E na maior parte das vezes você não está mais achando ponte entre as pessoas. Eu não falo que é um geral, mas eu até brinco com muita gente que me conhece, que eu falo, gente, daqui a pouco eu acho que vai existir pronto-socorro, centro cirúrgico e UTI, porque tá tão complicada essa questão de achar pessoas, de trazer para o meio, porque assim, nós, enfermeiros, fomos feitos para cuidar. Então, o amor, ele caminha muito próximo com a gente. E não é cuidar só do paciente, é cuidar da nossa equipe, é cuidar do médico, ele é ser humano igual a gente, ele também tem as dificuldades, né? O físio, todo mundo que chega ali, a moça da nutrição, a nutricionista, como é que a gente está? Presta atenção, a gente está num momento complicado, né? Eu não sei se foi pós-Covid que muita coisa aconteceu, essa questão do burnout veio de uma forma mais forte, muitas perdas e assim por diante, né? Talvez tenha sido isso, mas eu te falo que está muito difícil, tanto aqui quanto ali, quanto em outros lugares. Eu tenho amigos assim que a gente conversa o Brasil todo e você não vê a diferença, não vê. Ô, Rô, falando dessa situação, né, e aí a gente vê muito e lê, e as pessoas falam que os profissionais de saúde estão adoecidos, né? Dentro de toda a sua trajetória, dentro de todos os lugares que você passou, seus anos aí de profissão, e várias cidades diferentes e tamanhos de hospitais diferentes, como que você acha, e aí a sua opinião, ou dentro da sua experiência, como que um profissional hoje, tanto na linha de ponta de liderança, ou aquele profissional que está começando dentro de um ambiente de saúde, como que ele pode equilibrar o seu trabalho e a sua saúde mental? Bru, muito legal você falar nisso, porque isso aconteceu comigo, né? Então, assim, durante a minha trajetória aí como gestora, eu vivi com muitas pessoas que teve inúmeros problemas e que, de várias maneiras, a gente foi tentando adequar, né? Aqui não tão comum, né, mas na capital acontece muito violência mesmo, né, de entrar, de atirar, de agredir. Então, assim, lá eu via muito mais essa questão. Aqui, talvez porque eu tenha passado um tempo muito maior aqui, aí o que eu vejo é o estresse ali do dia a dia, o despreparo, né? Porque assim, você tem que pensar que você estudou e você tem capacidade, você sabe o que você está fazendo, mas ali não é todo mundo que está na mesma vibe que você. E o que é pior, não é todo mundo que quer fazer o correto, né? E eu não estou falando só da enfermagem, eu estou falando no geral. E hoje eu percebo muito que as pessoas que falam muito bem e que falam palavras difíceis, elas ganham as altas lideranças. E a hora que você vai ver, essas pessoas não estão preparadas. Elas fazem catástrofes nas empresas. Elas acabam assim com o psicológico das empresas. E na maior parte das vezes, o que é mais triste, que todo RH de uma empresa ele deveria ser muito fortalecido com a alta liderança. E ele se perde, ele acaba virando um setor que a autoliderança, que talvez não entenda nada de pessoas, fica mandando ele exatamente como tem que ser. Por isso que eu falo que a gestão da qualidade, muitas vezes, ela ajuda e ela traz você para repensar, porque o que é que você tem feito para a sua equipe? Né? Quais são as ações? Quantos burnout você tem aqui? Então, eu acho que os indicadores, a gente analisar indicador do ser humano, da raiz da empresa. Porque eu tive um burnout, foi horrível, eu não sei se alguém já teve, foi horrível, eu nunca imaginei passar uma situação dessa. E graças a Deus, assim, depois de um ano, eu consigo falar sobre o assunto, eu consegui me restabelecer, né?
Eu ainda talvez tem algumas coisas que ficam, né? Porque tem coisas doídas, e ainda mais quando você vê que tem pessoas que não é que não tem capacidade, gente. Talvez você tenha feito um curso e você fala super bem, e aí a autoliderança coloca você para ser a pessoa da empresa, e você não está preparado. Você destrói toda a sua cadeia de pessoas, você acaba com todos os seus processos, porque você viu uma vez alguém desenhar um planejamento estratégico, você não sabe pôr ele em prática. É muito triste isso, por isso que eu falo, a autoliderança, cada vez mais ela tem que estar amarrada em estar estudando, em saber o que está acontecendo. Ele tem por obrigação a autoliderança, seja ele quem for, de onde for. Ah, é uma clínica que faz um curativo por dia. Quem que é o gestor? É o fulano. Ele tem que saber, porque ele tem que analisar número, indicador fala muito. Qual que é o seu índice de demissão? De solicitação de demissão. O que é que está acontecendo nessa empresa, né? Então, atestados, assim, né? Hoje atestados. Tantos de atestado, quais os CIDs, né? Isso deve ser acompanhado de perto. Sim, né? Eles têm que saber. Ah, mas eu estou preocupado com o resultado. Ok, o seu resultado fala totalmente com o seu processo aqui embaixo. Se o seu processo aqui embaixo não fluir, amigo, aqui em cima vai piorar, vai cada dia ficar pior. Então, a gente vê isso muito forte. Hoje, eu sempre fui muito a favor de RH, eu sou uma pessoa que eu amo RH. Eu falo que se eu tivesse que ter escolhido uma profissão, eu iria para esse caminho, porque eu amo pessoas, cada um com as suas particularidades, a gente tem que tomar cuidado, mas o RH das empresas, eles têm que ser fortalecidos. Porque se eles não forem, é isso aí, é burnout atrás de burnout, é pessoas doentes, é pessoas se matando, a gente está vendo muito da nossa profissão, tá vendo? As pessoas se matando, olha o ponto que nós estamos chegando, não tem mão de obra e o negócio está indo, né? E assim, a qualquer momento é você lá. Talvez se você não consiga pensar nos seus pais, em quem você convive, pensa que daqui qualquer momento você vai estar deitada lá. E você precisa desses profissionais de uma outra maneira, que eles têm que estar assim fortes, estabelecidos, eles têm que sentir que você está com eles. E a gente vê muito abandono dentro das empresas. Você está aqui, eu estou aqui. Eu sou sua gestora, mas eu não quero nem saber. E eu também não quero desenvolver você. Você tem que aprender sozinha. Ó, isso aqui é um copo, você faz esse copo. Não pode. Eu tenho por obrigação desenvolver a minha equipe. Então, assim, o RH tem que ser fortalecido no desenvolvimento, nos resultados. Você tem que estar pensando longe. Os profissionais estão para aposentar. O que é que você está pensando para eles aposentarem? Você está pensando em ajudar eles a estruturarem a vida deles? Não é? Eu conheci uma médica, só rapidinho, em uma instituição que eu passei, que ela dava aula de gestão financeira. Amava. Muito legal, ela tinha afinidade com isso e ela trazia isso para os funcionários. E eu escuto muitos colegas meus falando, nossa, depois da aula da doutora, muita coisa mudou. Olha que legal, você está pensando nele. Não é só ali, é além dali, é ser humano, está além dali. Porque se lá fora também tiver tudo ruim, aqui dentro também vai estar péssimo. Não é isso que a gente vê? A gente é ser humano, né? Bom, dentro dessa área, né, Rosângela, você passou também por processos de implantação de novos serviços. E aí, como enfermeira, o que você viu desse processo ou qual a importância que o enfermeiro tem para que se construa, se crie, para que se tenha aí novos hospitais, clínicas, enfim, qualquer ambiente relacionado à saúde, a importância do enfermeiro nesse processo? Todinha. Me fala assim, gente. E o enfermeiro pode ser empreendedor? Deve. Junta essas duas falas aí. Olha, hoje eu acho que a gente está crescendo muito nesse caminho. A gente está galgando, assim, eu acho que empresas incríveis, fazendo toda a diferença, está olhando lá para frente, coisa que muita gente só está aqui, né, tentando consertar aquele negocinho. A enfermagem tem trazido muitas coisas novas, com um olhar futurista.
E nessa questão de implantar, eu falo claramente, a enfermagem faz toda a diferença. Desde o momento que você fala do piso, do ralo, do teto, da cama, do cobertor, que tipo de patologia, é o enfermeiro que traz isso. Não desmerecendo, é toda uma grande equipe, mas assim, qual é o outro profissional dentro de um hospital que você vai conversar e vai te dar assim a certeza? Essa cama é a cama exata para os pacientes que nós vamos atender aqui. Esse tipo de coberta tem a trama não sei do que, não sei da onde para não sei o que pode ser lavada com isso ou com aquilo. Se a farmácia não ficar nesse ponto, nós vamos ter que ter X profissionais a mais. Quem é que fala isso para você? É o enfermeiro. A gente não tem noção do poder que nós temos. Nós temos muito conhecimento. A gente tem capacidade de estar muito além. Na verdade, hoje nós estamos, mas estamos escondidos, vamos dizer assim. Porque quem é que toca uma instituição à noite? Enfermagem. Enfermagem, gente, não tem dúvidas. Quantos pacientes chegam lá e falam, eu quero falar com a Gisiela? É ela que resolveu o meu problema. E aí você vai, conversa com o médico e os dois conseguem fazer um trabalho incrível. E à noite o enfermeiro, a enfermagem é administrador, fisioterapeuta, farmacêutico. Ele sabe se ele pode gastar isso ou não gastar aquilo, se ele pode liberar a ambulância ou não pode. Em grandes hospitais, em vários hospitais, isso é uma realidade. Né? Tem hospitais que são acreditados e que os processos estão muito bem definidos. Outros tá ali no conhecimento dele, que cada dia muda uma regra e ele tem que saber todas aquelas regras, todos os dias. Então, assim, não existe um profissional que tem... Eu sabia, gente, teve uma questão num lugar de Minas que eu pensei, poxa, mas como é que vai fazer um hospital numa ribanceira dessa? E aí eu comecei, conheci outro hospital da região, É impressionante. O arquiteto, o engenheiro que só faz, né, naquela região, é impressionante. E aí, a hora que você fala para ele algumas coisas, ele muda completamente o que ele ia construir. Se você não tivesse dito isso antes, isso daqui, ó, não ia durar X tempo. Então, assim, quem é que tem esse raciocínio? É o enfermeiro. O enfermeiro ele tem muito conhecimento. Infelizmente, como todas as profissões, às vezes a gente banaliza, né? A gente vê algumas banalizações, talvez por faltas de oportunidade, algumas pessoas trabalhando em situações muito complicadas, né? Hoje a gente ainda vê o enfermeiro, às vezes você escuta falar que ele circulou e ele também limpa um centro cirúrgico, né? Que situação é essa, né? Lá na minha época, eu fazia isso, eu tinha que fazer isso. Acabou a cirurgia, a gente ia colocar uma bota e ia lavar centro cirúrgico. Mas há quanto tempo isso mudou aqui no interior, né? Hoje... Muito. Mas, infelizmente, às vezes, algumas pessoas acabam se submetendo a isso, talvez por achar que não é capaz. Você conversa e você vê que é de um grande conhecimento, de uma capacidade, por algum motivo está ali submetendo a um trabalho ilegal, né, desse, né? Triste realidade. Mas nós, gente, se eu tivesse que escolher uma profissão, eu escolheria enfermagem. Eu sempre fui apaixonada, eu sempre dei o meu melhor, e eu acho que a minha trajetória foi linda, linda, linda para mim, linda para todas as pessoas que eu consegui desenvolver, que eu tenho muito feedback, e foi linda, é linda. Essa foi a minha missão, né? Então, eu sou realizada, assim. E hoje, né, por mais que você não esteja atuando no momento, mas com certeza você é uma referência para muitas pessoas, né? Então, sim, eu também tive a oportunidade de trabalhar pouco com você, mas sempre que a gente ouve gestão, qualidade, processos, implantação, gerenciamento, é a Rosângela Maia, né? Então, isso para você é algo que, assim, pode se enaltecer sobre isso, porque as pessoas, elas levam o seu nome do aprendizado que você conseguiu passar para elas. E assim, Bru, leve, né? Fazer gestão leve, né? Fazer conhecimento leve.
Ninguém precisa, Bruna, eu sei mais que você. Não, para, Bruna, você tem que ser da minha equipe. Deixa eu te ensinar isso. Porque se você tiver o melhor resultado, nós estamos juntas no melhor resultado. Né? Então, assim, leve, gente, nós precisamos de leveza. E é os caminhos daqui para São Paulo, ou por Campinas ou por Bauru, nós vamos chegar em São Paulo, cada um no seu Atingir o tempo. objetivo, né? O objetivo final, né? É isso aí. E aí nós estamos aí terminando a nossa fala com a Maia, a Rosângela Maia. E sempre a gente gosta de fazer aí uma perguntinha para ela responder aí, na verdade, para os nossos convidados de Saúde em Debate, responder com apenas uma palavrinha. Comida, Rô. A melhor. Churrasco, sempre. Bebida. Cerveja. Ai, a Heineken, meu amor. Uma característica indispensável em qualquer ser humano. Caráter formado. O que vale a pena? A vida. A vida. Gratidão eterna pela vida. Voltaria a fazer tudo novamente? Sim. Mudaria alguma coisa no seu processo profissional? Acho que não. Não. Eu sou bem realizada com tudo que eu fiz até o último momento. E com o que eu faço ainda, que vai pingando, né? E as expectativas para o futuro, Rô? A Deus tá? pertence. A Deus pertence. A Deus pertence. Com isso, então, a gente finalizou a entrevista com a Rosângela Maia. Siga o nosso canal, siga a nossa página, Saúde em Debate. Obrigada, Rô. Ai, olha, gente, fiquei super feliz com esse canal. Eu acho que tem tudo a ver. E mantenham-se firmes, meninas. Vocês é um canal feito de enfermeiros, né? Tem uma equipe multi, mas nós enfermeiros somos fortes demais. Continuem. Obrigada.